Bom dia pessoal, são 9 horas, vamos dar início à nossa primeira atividade síncrona desse período 2021 primeiro, que está começando no final de setembro, né? Mas faz parte desse processo, desse momento pandêmico que nós vivemos. Sejam todos bem-vindos, a maioria de vocês está fazendo métodos pela primeira vez, graças a Deus, isso foi muito bom, que período passado o índice de aprovação foi excelente, eu espero que esse período também o seja, né? Alguns de vocês escolheram um desafio pesado, porque fazer métodos computacionais sem ser aluno da engenharia química e sem ter feito introdução à engenharia química é se colocar na condição de que vai ter que estudar muito mais do que os outros. Mas sejam bem-vindos, né? Se o sistema permitiu esse tipo de matrícula, tudo bem, mas eu já deixo de antemão avisado que realmente vai ser um período pesado para quem não tem as informações de introdução, porque nós estamos começando hoje, primeira aula de métodos computacionais teórica, como se a última aula de introdução à engenharia química tivesse sido semana passada, tá? Então a gente já entra com todas essas exigências. Introdução é pré-requisito de métodos, eu não sei por que não apareceu lá no sistema, mas introdução à engenharia química é pré-requisito de métodos computacionais teóricos para a engenharia química. Para os outros cursos eu não sei como é que os coordenadores e as coordenações fizeram e como é que isso consta lá. Mas o importante é que vocês estão aqui, nós estamos numa jornada que vai ter 10 lives, 10 encontros síncronos. Todo encontro síncrono vai ter uma avaliação continuada correspondente a ele, com prazo de entrega de 48 horas aproximadamente. E aí vocês têm esse período, esse tempo para poder realizar e enviar, porque a avaliação continuada, se vocês não leram, deveriam ter lido aquele plano de curso, onde eu apresento a metodologia que nós vamos usar, que a gente chama de metodologia ativa, neste caso, sala de aula invertida. Vocês têm acesso a todo o material, vocês têm acesso a toda, ao suporte dos vídeos, das videoaulas, do material em PDF que eu envio com as apresentações, de algum exercício inicial que mova o nosso entendimento para o assunto que vai ser tratado. Ô Edson, o que o seu não está aparecendo? O meu nome está aparecendo. Ah, o seu tá, Edson, o seu tá. Tem 3 fellow JITSE aqui. 3 que não conseguiram na hora de entrar no JITSE colocar o nome lá para como é que era. Mas não tem problema não. Depois, com o passar do tempo, vão se acostumando a usar essa ferramenta. Mas só comentando com vocês, assim, eu fiquei assustado de ver hoje de manhã cedinho poucas visualizações nas videoaulas. Quer dizer, chegar aqui na atividade síncrona sem ter estudado, não é simplesmente assistir em velocidade 2. É sem ter estudado as videoaulas, vai causar aquele silêncio, vai causar aquela apatia e depois isso vai ter consequência lá nas avaliações que a gente vai ver depois. Mas, como hoje é a primeira aula, hoje é a apresentação da disciplina, eu vou precisar recorrer direto aqui ao PowerPoint para a gente poder mostrar. Eu vou reforçar algumas coisas que quem viu as videoaulas já viu e trazer algumas coisas que são só dessa atividade síncrona mesmo, para a gente poder trabalhar aqui hoje. Mas assim, a proposta de sala de aula invertida, gente, é vocês assistirem às videoaulas, estudarem o material em PDF que eu envio para chegar aqui, a gente tirar as dúvidas que ocorreram das videoaulas. E assistir a videoaula assiste, pausa, tenta reproduzir o que foi colocado ali, volta a assistir, vê se tem dúvida, volta. A vantagem da videoaula é você poder voltar quantas vezes necessário até entender, né? E aí aqui na atividade síncrona nós vamos tirar dúvidas, nós vamos fazer estudos de casos, nós vamos trabalhar o material que vocês já têm que ter estudado antes. Vocês têm que assumir o compromisso de haver estudado antes. Porque senão vai ficar aquela coisa, só os quadradinhos, eu olhando os quadradinhos aqui, ou então eu na tela do PowerPoint, e vocês sem conseguir participar da aula porque não estão entendendo o que está se passando. Eu não vou apresentar as videoaulas na atividade síncrona. A atividade síncrona tem outro objetivo. A atividade síncrona tem tratar das dúvidas e tratar de estudo de casos, apresentar metodologias, utilizar os recursos computacionais que nós vamos usar, porque é métodos computacionais. Não é simplesmente uma revisão de álgebra nessa primeira parte, porque resolver sistema de equações algébricas lineares vocês aprenderem álgebra. Agora nós vamos transformar isso em métodos computacionais, utilizar ferramentas tanto do Octave, ou para as turmas que estão fazendo naquele outro software que eu não posso falar o nome aqui porque ele é pago, ou vão fazer no Excel, que é onde a gente tem as planilhas, que é o que vocês vão poder usar como ferramenta, calculadora chique, é o Excel, para fazer as avaliações objetivas. Toda aula vocês terão uma avaliação continuada, eu vou tratar disso aqui mais adiante, mas se alguém
né, tem algum comentário, tem algum tipo de colocação para fazer agora, e deixa eu colocar esse telefone aqui no modo avião. Isso aí depois eu corto lá na edição. Assim, as atividades síncronas são gravadas, por isso vocês fizeram o preenchimento daquele documento de autorização de uso de imagem e voz. Basicamente de vocês é voz, né? Porque fica todo mundo os quadradinhos e as câmeras fechadas. Mas é importante aquele termo ser enviado, a universidade precisa se respaldar em relação a isso. Oi, Clarissa, bom dia. Você é uma das meninas que eu estava comentando aqui, o desafio enorme que você está assumindo de fazer método sem ter feito introdução à engenharia química. Então eu sugiro que você estude bastante as aulas de introdução à engenharia química. Depois a gente trata da sua dúvida. Deixa eu só fazer você fez introdução? Isso é bom. Isso é muito bom. Então vai estar chegando aqui muito tranquila, sabendo fazer os problemas. Já vai ver na avaliação continuada de hoje. Mas voltando aqui ao geral, voltando aqui ao que a gente tem, aí a avaliação continuada vai servir exclusivamente para nós avaliarmos a frequência assíncrona. É o único mecanismo autêntico de avaliação da frequência assíncrona. Por isso que ela tem um monte de critérios que vocês deveriam ter lido naquele material que eu coloquei lá disponível em PDF, tanto na nossa pasta compartilhada do Google Drive, quanto no Siga. Vocês têm lá o plano de aulas, que fala da metodologia que nós utilizamos aqui e fala também dos critérios de avaliação e da forma de acompanhamento de frequência, tá bom? Mas compartilhando uma tela com vocês, hoje eu vou tentar fazer de um modo diferente, eu vou tentar usar o PowerPoint na minha segunda tela para poder continuar olhando para cá, para a tela do Jitsi, o tempo que for necessário, mas eu vou me colocar aqui em tela grande para a gente poder ter essa apresentação lá na edição aparecendo de forma legal, de forma bacaninha. Vou tirar vocês aqui para poder ter mais tela e vou tirar o chat. Então não estou vendo o chat, tá? Se alguém quiser me interromper, se alguém quiser falar comigo, áudio, abram o áudio e falem. Eu estou na apresentação do PowerPoint, tudo bem? Alguém pode responder tudo bem agora, porque eu já não estou vendo? Ok, professor. Beleza, então compreendido isso, tá? Vamos então aqui à nossa apresentação de hoje. Vocês receberam como exercício inicial este problema, não é? Um problema que tem 4 reatores CSTR, reatores de mistura perfeita, associados em série, com reciclo e com bypass. E esses reatores, esses reatores vão operar em regime permanente num determinado momento. Mas, na partida, quem fez introdução à engenharia química recente ou tardiamente, vai lembrar que todo o processo, mesmo contínuo, operando de forma contínua, na sua partida, ele opera em regime transiente, até que quando o tempo tende a infinito, aquilo ali vai chegar ao regime permanente. Pois é nessa situação que nós estamos. A proposta no exercício era vocês fazerem o balanço da partida até chegar no regime permanente, ou seja, no regime transiente, que vai ter termo de acúmulo, e depois fazer os mesmos tipos de balanço no regime permanente, sem o termo de acúmulo, e aí com aquela felicidade de que as coisas não vão variar, as grandezas não vão variar com o tempo, porque a gente está em regime permanente e regime permanente não tem acúmulo. Bom, nosso curso vai funcionar desta maneira aqui, né? Nós teremos 10 atividades síncronas, estão reparando? Do dia 20 de setembro até o dia 29 de novembro, teremos atividades síncronas. Vocês também receberam essa programação, ela está disponível para vocês. As avaliações objetivas, aquilo que a gente chama de prova quando é presencial, aqui não é exatamente isso, elas estão colocadas no final, por 2 razões. Primeiro, porque, querendo ou não, infelizmente, existe essa pressão sobre a instituição para que alunos que não conseguiram acompanhar, para que alunos que não conseguiram ter a dedicação necessária à atividade remota possam fazer o tal do trancamento extemporâneo, que acontece ali pelas últimas semanas de aula. Então, para eu não ter que fazer prova no meio do período para alguém que vai desaparecer da turma, todas as avaliações ficam nessas 3 últimas semanas. A primeira semana tem a avaliação 1, o dia 6 de dezembro tem a avaliação 1, 13 de dezembro a avaliação 2 e quem não conseguir passar com 2 avaliações vai fazer a opcional lá no dia 20 de dezembro, já perto do Natal. Mas eu tive a felicidade de ver, isso é uma questão de justiça, não é uma questão de castigo, mas que não na turma de métodos do período passado, mas na turma de introdução do período passado, as 3 criaturas que trancaram extemporaneamente acabaram sendo ranqueadas de uma forma que neste período elas não conseguiram vaga, e olha que eram 75 vagas em introdução. 2 turmas de 25 comigo, uma turma de 25 com o professor Leonardo, e mesmo assim quem fez trancamento extemporâneo
não é? Ficou de fora. E é muito razoável que seja desse jeito, porque deixar para trancar lá no final, para não ter que ter prejuízo, para não se responsabilizar por não ter conseguido acompanhar a disciplina, significa que quem fez isso colocou de fora, no começo, colegas que poderiam ter acompanhado, que poderiam ter aproveitado, que poderiam ter cursado. O número de vagas é limitado. Tá? Se entram 50 pessoas, 50 alunos na engenharia química por semestre, como tem 104 alunos querendo fazer a introdução a esse período? Então, alguma coisa aí desse represamento tem a ver com o comportamento dos alunos também, porque outros alunos passam, não é? Em outras situações eles conseguem aprovação. Então é o caso de valorizar. Valorizem a vaga que vocês conquistaram. Em métodos computacionais não houve problema de falta de vaga, mas a introdução houve. Então, vocês que conquistaram uma vaga aqui, valorizem essa vaga. E por isso as avaliações objetivas ficam lá para o final. São elas que vão determinar se vocês foram aprovados ou não. As avaliações continuadas, elas servem apenas para que a gente possa acompanhar a frequência assíncrona. Então nós vamos ter, 1 hora de atividade síncrona por semana para tratar de quê? Estudo de casos, tirar dúvidas, fazer resolução de exercícios de fixação. Não necessariamente aquele exercício inicial que aparece e que é resolvido na videoaula. E vamos ter também as atividades assíncronas, que vocês recebem na sexta-feira, os textos de referência, a fundamentação teórica para a aula que vai acontecer na segunda-feira, algum exercício possível ou não, dependendo se a gente vai estar iniciando um módulo ou não. Os links para as videoaulas é absolutamente indispensável que vocês cheguem na segunda-feira às 9 horas da manhã tendo estudado essas videoaulas antes, porque senão não tem dúvida, tem dívida, tá ok? E isso vai ser colocado muito claramente para vocês ao longo de todo o período. Se eu perceber que não assistiu, isso é dívida, isso não é dúvida. Essas avaliações continuadas, como eu falei, elas servem para atividade, para acompanhar a frequência, e as avaliações objetivas também são feitas de forma assíncrona. Quer dizer, eu não vou estar numa sala de reunião com vocês enquanto vocês fizerem as chamadas provas. Vocês vão ter 2 horas para fazer as avaliações, 20 minutos para gerar um arquivo PDF digitalizado. Nossa comunicação sempre será em arquivos PDF, sempre por aquele e-mail que vocês têm aí, prof.mauriciomancini@gmail.com, tá? E não o outro e-mail que está cadastrado lá no Siga Meu, que eu recebi um monte de comunicação no outro e-mail, por isso que eu mandei a mensagem avisando que nas disciplinas a comunicação é apenas nesse e-mail, prof.mauriciomancini@gmail.com, e essas avaliações vão ser enviadas para mim até no máximo 20 minutos. Depois desses 20 minutos, a nota é 0. Tá? E aí a responsabilidade vai ser de vocês. O nosso cronograma de avaliação, só para vocês poderem observar aqui, a gente vai ter a primeira avaliação, como vocês já viram lá, no dia 6/8, aí começa às 8 horas, não às 9, hein, gente? Presta atenção. A disciplina é das 8 às 9. Nós temos 1 hora de atividade síncrona. Até pensando em vocês e também nas minhas necessidades aqui, a gente começa a atividade síncrona às 9 horas, vai das 9 às 10. Pega a segunda parte do período disponível para a disciplina. Mas esse período anterior vocês podem usar para continuar estudando ou para assistir as videoaulas, para ter as videoaulas fresquinhas na cabeça. Embora eu não recomende não, porque assim, não vai dar tempo de processar as dúvidas. É bom que assista ao longo do final de semana. Eu sei, é chato, poxa, vai perder o final de semana, mas nós estamos todos muito ainda reclusos em casa, né? Ainda não dá para fazer aglomeração. Então, em vez de aglomerar, vai assistir as videoaulas. A segunda avaliação no dia 13 de dezembro, fechou as notas aí, conseguiu fazer média 5, que eu acho temerário, né? Vai com Deus, conseguiu passar. Porque é assim que a gente calcula a média. Prova 1 mais prova 2, dividido por 2, deu 5, vai com Deus. Está aprovado se tiver 75% ou mais de presença. Daí a necessidade de fazer chamada aqui na atividade síncrona e acompanhar a entrega certa, correta das avaliações continuadas na atividade assíncrona. Se teve média final menor que 5 e frequência maior ou igual que 75, está reprovado ou vai fazer a optativa, que vai ser no dia 20 de dezembro, como vocês estão vendo aí na tela. Se teve frequência abaixo de 75%, não importa se tem média maior do que 5. Já está reprovado. É reprovação por falta, tá? Então, a observação que eu coloco, que muitas vezes as pessoas ficam assustadas, ficam temerosas. Eu queria fazer a opcional para melhorar a minha nota, a minha média, mas eu estou com medo de tirar uma nota mais baixa e essa nota fazer... Não cai. Optativa, avaliação opcional, não diminui média. Ela só entra substituindo a P1 ou a P2 se ela for maior que uma delas. Então, não tenham medo de fazer a prova opcional para melhorar a nota. Agora,
decidam fazer. Vocês vão ter que preencher realmente um documento solicitando a prova opcional. Porque como ela é opcional, eu não sei se vocês vão fazer, então não preciso fazer a prova. Só vou fazer de quem pedir. Tudo bem? Todo mundo compreendeu até aqui essa parte? Compreendeu essa questão da frequência? Tá? Por que nós temos chamada ao final de cada atividade síncrona e por que nós temos acompanhamento de frequência assíncrona? Alguém pode dizer um ok aí no áudio, por favor? Sim, professor. Tá, beleza. Então, compreendido isso, né, a gente vai adiante aqui um instantinho, porque eu gostaria de tratar isso aqui. Como no período passado não foi a turma de métodos, foi a turma de introdução, que estava muito imatura, né, uma turma que nunca teve aula presencial na universidade, ainda estava com aquela cabecinha de aluno de ensino médio, né, e provavelmente de aluno de ensino médio de instituição particular, não conseguiam compreender que a atividade é assíncrona, tá? Como a gente coloca ali, ó, frequência síncrona, que é esse momento que nós estamos vivendo, será computada por meio de chamada. Então, deixa eu avisar. Vocês podem manter os áudios fechados para não ficar ouvindo ruído aqui, para a gente não gravar ruído de vocês quando alguém pega um copo, quando alguém deixa cair um lápis. Pode manter o áudio fechado, abrir só na hora de fazer uma pergunta ou na hora de responder a uma pergunta que eu fizer. Perfeito, tá? Mas na hora da chamada, eu quero que todo mundo já deixe o áudio aberto, para não ter aquele tempo, para que não ter aquele delay de esperar alguém abrir o áudio para responder e depois, o meu microfone deu problema, deu... Não. Na hora que eu dizer, vamos fazer a chamada, é sempre no final da atividade síncrona. Todo mundo vai abrir o microfone e tentar fazer o mínimo de barulho possível para não vazar áudio para os outros. E responder na hora exata em que eu chamar. Eu não tenho áudio. Já deixa escrito no chat, estou presente, professor. Nesta hora eu vou ter acesso ao chat. Estou presente, professor. Na hora que eu chamar o nome, coloca ali, aperta o Enter para eu poder ver que está presente na hora que foi chamado. Se eu chamar um aluno seguinte e a pessoa responder depois, ela já tomou falta. Todo mundo está ciente disso? Que na hora da chamada, na atividade, se deixar para responder depois, vai tomar falta? Não interessa se o recurso tecnológico não soube usar o recurso tecnológico. Eu sou mais velho que vocês, estou com quase 60 anos e estou me esmerando para aprender a usar recurso tecnológico. Vocês sabem muito mais do que eu de tecnologia. Então, não é justificável dizer que sim, não, eu tentei ligar meu microfone e não consegui, porque eu aviso no começo que eu vou fazer a chamada, então todo mundo já tem que estar com o microfone ligado para responder na hora, ou tem que estar com o termo digitado, estou presente, professor, no chat, para dar o Enter na hora que eu chamar o seu nome. Se eu chamar um outro aluno, aquele que responder depois já tomou falta. Tá? Então, 50% da frequência total, mais ou menos, né? Não chega a tudo isso porque nós temos as 3 aulas assíncronas lá das avaliações. A verificação de frequência nas atividades assíncronas, essa que é importante vocês levarem em conta, será feita exclusivamente por meio do recebimento dos exercícios propostos nas avaliações continuadas. Mas eu vi o vídeo. Isso aí é o estudo que a gente tem que fazer mesmo da disciplina. O que caracteriza a sua participação assíncrona é você fazer a avaliação continuada e mandar para mim, por meio do recebimento dos exercícios e avaliações continuadas, nos quais os discentes deverão demonstrar haver se empenhado o suficiente e individualmente na resolução dos exercícios. Aí olha a observação que está de vermelho, porque é ela que deu problema no período passado de nhenhenhé, de muito mimimi, de reclamação com o coordenador, que eu estava sendo cruel. Não. O que é combinado no começo não dói. E este é o critério. Avaliações continuadas, incompletas, aquela não sei fazer e não me mandou nenhuma pergunta antes, vocês têm 2 dias. Tem até o final da tarde de hoje para me mandar as dúvidas sobre a avaliação continuada. É um exercício. Se não conseguir ter dúvida de agora até o final da tarde, até 5 horas da tarde, é porque realmente não se interessou, não se empenhou. Então, incompletas, com erros grosseiros, que caracterizam que a pessoa não sabia nem o que estava fazendo, não sabia nem por onde começar, que caracterizam falta de empenho. Cola eu vou dar falta nos 2, em quem colou e em quem deu a cola, né? Claro que a gente identifica a cola como? Com a avaliação certa? Não. Então, pelo amor de Deus, né? Eu não devia nem falar isso aqui online, não devia nem deixar isso aparecer no vídeo que vai pro YouTube, mas se vai colar, pelo amor de Deus, cola de alguém que sabe mais que você, né? Não adianta colar de alguém que sabe menos. Os 2 vão entregar um negócio errado e os 2 vão ficar com falta. Tá? Então, cola ou outros recursos não lícitos serão desconsiderados e o discente receberá falta na atividade correspondente. E aí deixa eu avisar, cada hora assíncrona vale uma presença, cada hora síncrona vale uma presença. Então vocês têm 2 horas de presença por período, por encontro, por semana. 2 horas de presença por semana. Vai aparecer lá no cômputo de vocês 1 hora de falta. Ou não entregou a atividade assíncrona ou não veio na atividade síncrona. 2 horas de falta. Não fez nenhuma das duas coisas. Nem veio na aula síncrona, nem entregou a avaliação continuada. Tá bom? Então não se assustem porque a cada semana são 2 horas que aparece lá de cômputo de presença ou de falta. Tá? E aí quem tiver
7 horas. 7 horas, não é 7 faltas da semana, não é 7 semanas sem comparecer. 7 horas de falta, de ausência, somada síncrona e assíncrona, já está reprovado por falta. Feche o áudio aí quem está fazendo barulho. Tá? Quem tiver 7 horas de ausências já está reprovado por falta. Pode fazer as provas? Eu não vou impedir ninguém. Vai ter que pedir optativa? Vai ter que informar que quer fazer optativa como qualquer outro. Agora, pode passar com média 10. Se tiver reprovado por falta, está reprovado por falta. Beleza? Então, entendido isso? Entenderam essa observação de vermelho aí? Alguém agora que está com o áudio aberto fazendo barulho pode responder? Hein, pessoal? Entendido isso? Todo mundo ciente dos critérios que a gente vai usar para não ficar assim, mas eu tentei, mas eu me esforcei. Eu falei, não se esforçou, que você não me mandou nenhuma pergunta, não sabia, não recorreu ao professor. Tá? Então tem que se empenhar para fazer atividades assíncronas sim. A participação do aluno nas atividades assíncronas, a avaliação continuada, corresponderá também a um pouquinho mais de 50% da frequência total. Exigir-se-á, de acordo com as normas legais da Rural, é uma legislação federal que está acima da Rural também, EDOMEC, que os discentes alcancem frequência igual ou superior a 75% para lograr aprovação, independente das médias alcançadas nas avaliações objetivas. Então, não quero queixas, não quero que alguém diga lá para o coordenador, mas eu assisti a 1 hora de vídeo, isso não conta? Não conta. O que conta é a avaliação continuada. A frequência da atividade assíncrona é só computada pela avaliação continuada. Porque ler o PDF que eu envio na sexta-feira, assistir as videoaulas, corresponde àquele período de estudos que vocês têm que fazer ao longo da semana, além da presença na aula. Porque ninguém consegue aprender uma disciplina assistindo 2 horas de aula presencial por dia, por semana. Nem a 2 horas remota. Então tem que estudar muito mais do que isso. A minha sugestão em métodos é a mesma que eu faço para a introdução. Para cada 1 hora da disciplina, vocês têm que ter pelo menos 2 horas de estudos extras, de estudos a mais ao longo da semana, a hora que vocês acharem conveniente. A vantagem do ensino remoto em relação ao ensino presencial é que, fora da atividade síncrona, que essa tem que estar todo mundo aqui mesmo na segunda-feira às 9 horas, vocês podem acessar o resto do material e estudar no ritmo de vocês, mas precisam estudar. Então se programem para estudar 2 horas de métodos, mais 4 horas por conta de vocês mesmos. E aí vai entrar tudo que vocês quiserem fazer a mais. Tudo bem? Então, seguindo aqui com as nossas atividades, vocês também viram lá no vídeo, quem assistiu aos vídeos, essas são as nossas referências. Tá? São base para a nossa disciplina. Nós temos aqui o livro de métodos numéricos em problemas de engenharia química, do professor Zé Carlos Pinto e do professor Paulo Lage, que é um livro muito interessante. Esse aqui eu mandei em PDF para vocês, que é o livro do professor Evaristo e do professor Argimiro Rezende. E os outros são material de suporte. Esse aqui a gente vai usar muito, esse de planejamento, da professora Maria Isabel. Nós vamos usar muito na parte final, lá na parte de estimativa de parâmetros, na parte de ajuste de modelos. Isso é importante. E vocês têm o livro mais clássico que a gente tem até hoje em termos de métodos que cobre essa disciplina e mais algumas coisas de métodos computacionais 2, que é esse livro do Peter Stark, que vocês têm aqui, Introdução aos Métodos Numéricos. Tá? Não é necessário comprar livros. Eu já disponibilizei, porque os autores disponibilizaram para nós, a gente tem autorização dos autores para disponibilizar o PDF para os nossos alunos, o livro Métodos Numéricos para Engenheiros Químicos, tá? Inclusive com a questão de algoritmos e aplicações. Tá? É o suficiente, e as aulas e as videoaulas e as notas de aula que eu distribuo para vocês são suficientes para dar conta das atividades que foram propostas para vocês. Desde que vocês realmente saibam a matéria de introdução à engenharia química. Ah, professor, mas eu passei a introdução com 5 na optativa. Ou seja, precisa estudar mais introdução para poder fazer métodos. Porque só 5 em introdução não é suficiente para você passar em métodos, para você entender o que nós vamos fazer em métodos. Eu imagino que já houve dificuldade para entender os equacionamentos que aconteceram ali, né, nas nossas disciplinas, nas videoaulas. Mas tudo bem, vamos seguir, porque é exatamente isso que a gente quer. Algum momento de dúvida até aqui? Alguma colocação de vocês até esse momento, gente? Tudo bem? Está compreendido até aqui? Então vamos adiante, né? Sugestão para quem não tenha ou não consegue acompanhar é assistir as aulas, as videoaulas da playlist de introdução. Estão todas lá também, são 10 aulas, né? Mais vários vídeos. Se não me falha a memória, a introdução são 22 videoaulas, tá? Para vocês poderem acompanhar e reverem, fazer uma boa revisão de introdução para poder, inclusive, entender a notação, a nomenclatura que eu utilizo. Quem já abriu o arquivo da avaliação continuada, sim, a avaliação continuada já está disponível para vocês, já está liberada para vocês, lá na nossa pasta compartilhada do Google Drive e também lá no SIGA. Quem abriu aquela avaliação continuada para ler sabe que é um problema que caiu na prova do período passado,
né, e que tem uma notação específica para fração mássica, para vazão mássica, que a gente utiliza desde a introdução à engenharia química. Eu prefiro me manter fiel à notação que eu utilizo desde o primeiro momento, por entender que ela é, pelo menos para os meus alunos, mais clara. Mas olha, não existe introdução do Maurício e introdução do Leonardo. Introdução à engenharia química é introdução à engenharia química. Aluno que chega em métodos computacionais e não sabe fazer balanço de massa e não sabe entender o que é princípio da homogeneidade dimensional, deve voltar para a introdução e fazer de novo e aprender de novo, tudo bem? Então, seguindo aqui com a nossa disciplina, agora vamos pensar. E antes da gente pensar, eu volto para a sala com vocês, que é para a gente poder, né, conversar um pouco mais aqui, né? Venham comigo, deixa eu voltar aqui. Parei o compartilhamento, estamos nós aqui outra vez, deixa eu voltar para o quadro. Tem um monte de conversinha aqui no chat, vamos lá. Clarissa tinha dúvida. Mariana, bom dia. Cíntia, bom dia. Luna, professor, dentre os livros que o senhor colocou na referência bibliográfica, qual o senhor mais indica? Olha, é complicado porque assim, a gente procura o melhor de cada livro. Mas todo o conteúdo está em todos esses livros que eu passei, tirando o livro de planejamento, né? Mas no Stark, no livro do professor Paulo e do professor Zé Carlos e no livro do professor Evaristo, vocês vão ter o conteúdo, tá? Usem os livros como material de suporte. Tipo assim, faltou eu compreender alguma coisa. E normalmente vai faltar vocês compreenderem alguma coisa do meu material porque vocês não têm a base. Ou não tem o cálculo necessário para entender, ou não tem a introdução à engenharia química necessária para entender. Daí eu reforçar insistentemente que vocês realmente façam uma revisão de introdução muito profunda. Nós não vamos deixar passar nada de introdução, a começar de princípio da homogeneidade dimensional. Clarissa, você disse que tinha uma dúvida. Antes de eu avançar aqui, você gostaria de trazer a sua dúvida logo? Aí tem que abrir o microfone, minha filha. Clarissa... Eu vou aproveitar esse ato da Clarissa, porque eu sei que vocês devem ter se divertido, e eu também me diverti, porque às vezes as pessoas acham que a gente virar meme é chato, né? É humilhante. Não, eu me diverti muito com ter virado meme período passado numa chamada. Agora, se vocês perceberam bem, os colegas que fizeram aquele videozinho, eles prejudicaram o aluno. Mostraram que o aluno não estava interessado. Passaram para quem assistiu aquele vídeo uma ideia de que todos esses quadradinhos que estão aqui na minha frente, só com câmera fechada, estavam na mesma atitude daquele aluno, sem prestar atenção na aula. E nem na hora de responder a presença estava atento. Então, não sejam... ou não se permitam levar dessa forma, tá? Então tenta colocar no chat, Clarissa, porque eu não sei o que acontece com o seu microfone. Na hora de responder a presença também procura colocar, já estou presente, professor. Mas coloca a sua dúvida aí no chat para a gente tentar trabalhar dela. Então assim, mantenham o áudio fechado e estejam presentes à atividade síncrona. Nós vamos trabalhar muito com os recursos, com os aplicativos, né? É a chance de vocês aprenderem. Quer dizer, na hora que eu for trabalhar no Excel, o ideal é que eu esteja com o Excel aberto aqui, na tela para vocês, e vocês estejam fazendo junto comigo aí, no computador de vocês, no Excel de vocês, no Octave de vocês, de preferência. Não consigo abrir. A prova porque a data da P1 é no final. Já expliquei isso. Porque existe o tal do trancamento extemporâneo, e aí para que eu não faça provas inutilmente, corrija provas inutilmente, eu deixo todas as avaliações para o final, porque aí eu só faço para a turma que realmente vai fazer. A gente usa todo o conteúdo, não tem problema, vocês vão estar sendo instigados a estudar ao longo do período, porque as avaliações continuadas vão colocando vocês sempre em estudo, e não tem nenhum problema da P1 ser para o final. Tá? Não tem nada que me obrigue a colocar a P1 no meio. Até porque vocês têm as avaliações continuadas que fazem esse papel de colocar os alunos para estudar, tá ok? Até para que a gente... Aí lembrem-se, a prova é uma prova e um gabarito diferente para cada aluno. O estilo da prova é o mesmo. O tipo de questionamento que vai ser colocado para vocês é o mesmo. Os números jamais serão iguais. Se vocês olharem a avaliação continuada de novo aí, cada aluno do período passado resolveu um problema desse aí diferente. Tinha frações mássicas diferentes, tinha vazões mássicas diferentes para trabalhar. Então, os números de vocês nunca vão ser iguais, tá? Nunca adianta pegar a cola do colega, porque vocês não vão, né? E vão mostrar que estão colando, tá? Então, pensem nisso e trabalhem individualmente. Aprendam, usem os aplicativos, tá ok? Era só essa a sua dúvida, Clarissa, com relação à posição da P1? Isso aí a gente tem adotado e tem funcionado muito bem. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi deixar a P1... As avaliações para o final, porque a gente segue no ritmo de dar aula. Eu não preciso interromper aqui o meu raciocínio e preparar questões a toque de caixa. Eu posso preparar com a calma que eu tiver,
e fazer umas avaliações legais para todo mundo, tudo bem? Se ninguém tem dúvida, se ninguém tem nada a me perguntar a respeito do formalismo, vamos então à questão do problema que nós temos, que vocês também viram tratados, e eu espero que vejam, né? Eu fiquei preocupado e volto a externar a minha preocupação. Boa parte de vocês chegou aqui hoje, às 9 horas da manhã, sem ter assistido às videoaulas, sem ter visto o material que eu mandei para vocês na sexta-feira. Isso é contraproducente. Sala de aula invertida pressupõe que os alunos acessaram e estudaram o assunto antes. Chegam aqui com as dúvidas, se tiverem dúvidas. Chegam aqui com vontade de resolver problemas, porque nós vamos resolver problemas, nós vamos usar aplicativos. Para que sobre tempo na atividade síncrona, para nós usarmos os aplicativos. Para que seja métodos computacionais aplicados. E não só aquela coisa de ver na tela ou ver um papel e ficar decorando. Ninguém vai decorar nada aqui. Vai ter que aprender a usar. Tá? Vai ter que aprender a usar o Octave. Vai ter que aprender a usar o Excel. E vai ter que aprender a usar a sua calculadora com as memórias, tá? Mas, se ninguém tem mais dúvida, volto a compartilhar a tela com vocês aqui para a gente poder, né, avançar um pouquinho aqui, deixar um pouco encaminhado o que a gente vai trabalhar na aula que vem, mas a gente já está num ritmo bom. Deixa eu então buscar aqui essa nossa situação. E aqui estamos nós, pessoal, no Vamos Pensar. Nós temos esse sistema, vocês viram coisas parecidas na introdução, pelo menos os meus alunos, eu tenho certeza que viram CSTR introdução, fizeram balanço em regime permanente e em regime transiente em introdução, tá? E vocês aprenderam lá que nós temos, deixa eu pegar um apontador aqui, porque fica tão gostosinho usar apontador, né? Ó, vocês viram o que é reciclo, o que é bypass, e aprenderam a fazer balanço, tá? E exatamente porque aprenderam a fazer balanço é que sabem que a gente tem, num primeiro momento, a partida do processo. E partida de processo, mesmo que seja a forma de operação contínua, vai ser transiente. O resultado, vocês devem ter visto nas videoaulas, gerou um sistema de equações diferenciais ordinárias. Vai gerar, como a gente vai ver aparecer aqui. Depois de um longo tempo, um processo que opera na forma contínua, batelada nunca vai ser, né? Semibatelada nunca vai ser. A gente sempre vai ter essa questão da forma contínua, só a forma contínua chega a regime permanente. Esse processo chegará ao regime permanente. Matematicamente, no limite, quando o tempo tender a infinito. Mas, aqui, fisicamente, a gente vai ver aquela variação cada vez menor das grandezas, até que você não acompanha mais variação com o tempo. É a consequência de ser regime permanente. A causa de ser regime permanente, todo mundo viu a introdução, é não ter acúmulo de nenhuma grandeza. Então esse é o problema que nós temos para trabalhar, esta é a questão que você tem para lidar, e agora olha que bacana, nós poderíamos igualar, e vocês viram isso no vídeo também, eu gosto de usar essa analogia, os problemas de engenharia química são como um cubo mágico, né? Ou como um quebra-cabeças bem bagunçado, mas muito bagunçado. E aí o nosso sonho de consumo é ter o quebra-cabeça resolvido. Bem arrumadinho, ó, bem colocadinho aqui. Só que, olha o que acontece de triste, né? Não existe esse caminho. Não existe um jeito de você ter um problema que no caso de vocês, olha a vantagem de vocês, no caso de vocês tem enunciado. Na vida real nem isso. Quando vocês estiverem trabalhando numa fábrica, o trabalhador da planta, o funcionário que opera as máquinas vai chegar e dizer, olha, doutor, estava saindo uma fumaça branca e agora está saindo fumaça preta. Esse é o enunciado do problema de vocês. E vocês que são engenheiros, que entendem o processo, porque o outro só pode saber apertar botão na máquina, e tenham cuidado para ser humildes e aprender com a sabedoria dos funcionários de vocês, aprender com a sabedoria dos subordinados de vocês, porque eles têm o conhecimento prático do processo, e vocês, por enquanto, têm os conhecimentos teóricos, chegar numa fábrica cheia de si, achando que é um maior bambambam, eles vão fazer vocês passar vergonha. Porque a gente sabe na teoria, quando vê na prática, tem que fazer um monte de ajustes de comportamento. Então, aprendam com eles. Pode ser que eles só consigam te dar esse enunciado, né? Doutor, era preta, a fumaça está saindo branca, mas o que a gente pode propor para vocês é que realmente tenham a sabedoria de aprender. E vocês que têm o conhecimento técnico, vocês que têm o conhecimento do processo, vão ter que formular. Então não tem esse caminho, não tem jeito, esse caminho não vai aparecer na vida de vocês, e a gente tem que fazer diferente, né? A gente tem que botar as caraminholas para funcionar e fazer, na primeira parte, num primeiro momento, o equacionamento do problema. Tá? Com esse equacionamento do problema, nós vamos chegar a um conjunto de equações que descreve o problema. Olha que interessante isso, né? Um conjunto de equações que descreve o nosso problema. E aí sim,
Como é que eu chego a esse conjunto de equações? Eu vou ter que cursar as disciplinas. 382 é a introdução, que vocês já cursaram. 384 é fundamentos, que vocês vão cursar. Mecânica dos fluidos, transferência de calor, transferência de massa, termodinâmica aplicada, controle de processos, operações unitárias 1 e 2. Isso vai gerar as equações. Depois que a gente tem as equações, é que a gente precisa dos métodos matemáticos aplicados. Como, por exemplo, dessa disciplina, como todos os cálculos. Quem foi mal em cálculo também está com dívida. Vai passar aperto, porque não consegue, porque não vai conseguir enxergar o que tem que fazer. Eu vi gente tendo problema até para usar a propriedade distributiva da multiplicação, gente. É muito difícil isso. E aí fica a minha recomendação que eu faço para os meus alunos desde a introdução. O caminho certo é aprender os conceitos sobre a matéria. O que rege a solução desse problema? O que faz esse problema ter consistência? Quais são os conceitos que eu posso utilizar como ferramenta? São esses conceitos que vão gerar as equações, para poder resolver todos os exercícios. Caminho errado. Decorar como é que resolve um exercício, ter o gabarito daquele exercício, ter aquela prova antiga que fez o gabarito, que sabe resolver aquele problema. Aí eu mudo os números, aí eu mudo uma condição, você já não sabe mais resolver, porque quem decora não aprende. Deixa eu contar a historinha de introdução, e essa é do período passado. Quem foi meu aluno já na fase remota de introdução viu que a gente começa na primeira aula com um problema grande, que é uma planta que acaba produzindo etanol a partir de etileno. Não é verdade? E aí, na segunda avaliação do período passado, eu estava aqui num dia bastante confuso, foi um dia de calor até, apesar de ser agosto, né? E aí, uma distração minha, eu programando na terça-feira para enviar as provas para os alunos fazerem na quarta-feira às 10 horas, em vez de programar o e-mail, como muitos de vocês receberam hoje exatamente às 8 horas da manhã, aquele meu e-mail de confirmação de que recebi o documento de vocês, só precisa me mandar quem não mandou ainda os documentos, porque os outros eu já guardei, de autorização de uso de imagem e voz. Então eu errei, em vez de programar o e-mail, eu enviei da prova, que eu tinha passado 2 dias preparando, os gabaritos todos, os 25 gabaritos, e aí eu tive que fazer uma prova toda correndo naquela tarde. Claro que não dava para falar uma prova nova. O que fiz eu? Peguei o problema inicial e troquei no problema do vídeo, eu dava vazão de entrada, W1, e no problema dos alunos, que eu coloquei na avaliação, eu coloquei W5. É o mesmo conjunto de equações, gente. Só que elas vão ser usadas numa ordem diferente. E aí, quem sabe de introdução, vão ver até que não tem alunos que fizeram introdução período passado comigo aqui, sabe que foi um desastre. Então não adianta decorar. Não adianta ficar pegando prova velha e resolvendo prova velha. Sempre que eu posso, e eu sempre mudo. Se eu não conseguir mudar a questão em si, eu mudo todo o conjunto de dados. Então é uma prova completamente diferente. Ajuda a saber e entender aquele método? Ajuda, mas aí você vai estar aqui, nessa fase dos conceitos. Vai estar entendendo os conceitos. E não ficar lá se perdendo em decorar como é que resolve cada problema. Tudo bem? E é nessa questão, então, que a gente vai avançar aqui. Se ninguém tem dúvida, a gente vai ver que o exercício que vocês têm para fixar é uma proposta que eu deixo de hoje para a próxima semana. Ela já apareceu muitas vezes, eu depois até posso colocar o enunciado desse. É muito semelhante ao problema dos 4 CSTR, só que aqui agora vocês vão usar, lá da introdução, o princípio da homogeneidade dimensional e resolver este problema aí, que tem 4 tanques de resfriamento em série. Isso já foi avaliação continuada lá na primeira vez que eu dei métodos computacionais remoto. Hoje a avaliação continuada de vocês é diferente dessa aí. Mas esse problema que vocês têm aqui, ele é mais complexo, ele é mais dificilzinho de equacionar do que a avaliação continuada que vocês têm hoje. Então, fazer os balanços pertinentes de massa, energia que tem aqui, no caso de vocês vai ser balanço de energia, dos problemas propostos nessa atividade e apresentar o sistema de equações algébricas lineares na forma de equações e na forma matricial mais simplificada. Tá ok? Alguém tem mais algum questionamento? Tem mais alguma dúvida em relação a isso, gente? Posso interromper o compartilhamento aqui? Alguém pode me responder no áudio, por favor? Sem dúvidas, professor. Ok, professor. Tá, beleza. Deixa eu pegar meu mouse aqui, fechar esse compartilhamento, voltar para a tela com vocês aqui em quadradinhos. Olha, já são 9h40. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui no chat. Não, ninguém falou mais nada no chat, tá tudo jóia. Vocês tiveram dúvidas sobre as videoaulas? Quem assistiu as videoaulas? Tiveram dúvidas sobre fazer os balanços? Agora é a hora de falar. Não é casamento, fale agora ou cale-se para sempre, não, porque vocês podem sempre ter acessar, tirar dúvida. O nosso veículo de acesso também é o e-mail. Manda a dúvida por e-mail.
para me dar tempo de pensar na resposta. De repente é uma dúvida mais geral e eu trabalho na outra aula, na atividade síncrona, na dúvida para todo mundo. Introdução funcionou assim bastante bem no período passado, tá? Mas esse é o momento de tirar dúvida. E a avaliação continuada, vocês já receberam. E até às 5 horas da tarde de hoje eu recebo as dúvidas de vocês lá no e-mail. Depois eu tenho que começar a preparar o material de introdução e preparar a aula de vocês da semana que vem. Então também entendam que a gente não está à disposição até às 10 horas da noite para ficar tirando dúvida de vocês. Como no final de semana também é para eu fazer as minhas atividades, a cuidar da minha família. O máximo que eu faço é liberar os links para vocês e liberar para o pessoal de introdução no domingo. Olha só, num domingo de manhã a gente mandando atividade para aluno. Mas é o jeito para eles poderem ter pelo menos 2 dias de acesso ao material. Se ninguém tem dúvida nenhuma, a gente pode fazer chamada. Diga, quem está falando? Eu tenho uma dúvida, Marcele. Marcele, então, diga, Marcele. Eu ainda não assisti as aulas, eu vou assistir hoje, né? Isso é dívida, mas tudo bem, vai lá. Eu sei. Aí nisso, você falou que poderia mandar mensagem de dúvidas até hoje, 5 horas da tarde. Exato. Poderia, no caso, então, também mandar até amanhã, até 5 horas da tarde? Não. Ou seria só na segunda mesmo? Não, só hoje mesmo. Né? Beleza, Na verdade, é vocês que tem que entender que o final de semana de sexta-feira tem que assistir os vídeos para ter as dúvidas. Tá? Show. Então, não dá para eu parar a minha vida para esperar vocês terem o tempo de vocês para assistir os vídeos e depois vir trazer as dúvidas, não é? Senão elas viram dívidas. Passou desse momento, já é dívida. Aliás, as dúvidas sobre os vídeos, deixa eu colocar isso muito claro para vocês, né? As dúvidas sobre os vídeos, sobre as videoaulas, são para ser tratadas aqui agora. Era para vocês terem trazido aqui agora, tá? Mas como nós tínhamos 9 assistindo ao vídeo 2 e 11 assistindo ao vídeo 1, dos 31, e não tem nem os 31 aqui, só tem 29 presentes, eu não sei cadê os outros 2, a gente acaba vendo gente faltar no primeiro dia de aula, não ter assistido aos vídeos. Eu não vou nem perguntar o motivo por que não assistiu aos vídeos, é o primeiro contato da gente. Né? A maioria de vocês não foi meu aluno, não sabe o quanto que a gente leva muito a sério há 31 anos, há 30 anos mais exato, agora em novembro, né? Ensinando para vocês aqui na Rural. E uma das questões mais importantes, eu não quero me aposentar daqui a uns 10 anos, eu vou me aposentar, apesar das reformas da Previdência aí terem pego os mais novos, eu vou conseguir me aposentar algum dia, né, para continuar trabalhando com a educação de outra forma, porque eu também tenho um outro canal no YouTube que eu trabalho educação de uma outra maneira, uma educação mais diferenciada, mais voltada para o sentimento, para o raciocínio, para outro lado da gente. Mas eu não quero me aposentar e um dia abrir um jornal e ver que um de vocês explodiu uma fábrica porque não sabia a matéria. Tá? Então, para passar tem que saber. Para passar tem que conhecer a matéria. Não pode deixar assim, escorreguei, colei. De vez em quando acontece um acidente desse. E aí, de vez em quando também a gente vê que a vida faz justiça. Acaba mostrando que quem usou de meios ilícitos para poder passar numa disciplina, lá na frente vai precisar do conteúdo que não tem. E vocês vão ver isso agora. Vão precisar muito do conteúdo de introdução e pode ser que não tenha. Então eu recomendo que estudem muito. A vantagem para vocês, meus alunos de T751, é que toda a matéria de introdução está lá disponível para vocês em vídeo. Então é só fazer a revisão e tentar estudar o que não estudou quando fez. Todo mundo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Agora é aquela hora que eu falei, abram os microfones, todo mundo de microfone aberto e tentando fazer o máximo de silêncio possível para não fazer barulho, não deixar a caneca bater, não deixar lápis bater. Eu vou fazer a chamada. Chamo, aguardo uns segundos, vou olhar para o chat para ver se alguém respondeu no chat ou vou ouvir vocês. É muito melhor que falem de áudio. Facilita. Tá? Todo mundo de microfone aberto. Alessandro, por exemplo, está com o microfone fechado. É provável que não esteja nem prestando atenção no que eu estou falando aqui agora, né? Vai correr o risco de virar meme lá, que nem aconteceu com o outro. Mas vou fazer a chamada. À medida que eu chame o seu nome, pode fechar o microfone. Deve. O meu não teve permissão para abrir. Não tem problema. Escreve no chat, Suziane. Escreve no chat. Estou presente, professor. Tá? Quando eu chamar o seu nome e só quando eu chamar o seu nome, você aperta o Enter que vai aparecer para mim aqui que você está presente, tá bom? Mesma coisa, Clarissa, tá? Alessandro. Presente. Ana Lúcia. Presente. Beatriz. Presente. Tem duas, peraí. Beatriz Gomes. Presente. Isso. Beatriz Rodrigues. Presente. Caroline. Presente. Clarissa. Presente. Vai lá, Clarissa. Conseguiu abrir o microfone? Cíntia. Faltou. Daniel Vieira. Presente. Edson. Presente. Eduarda. Presente, professor. Evelyn. Presente. Melissa, espera a sua vez. Evelyn, presente. Fernanda. Presente. Agora vamos lá, coleção de Gabriel. Gabriel Amaral.
Tá no chat. Ah, tá no chat, presente. Gabriel Henrique, Presente, professor. Gabriel Vitor, Presente. Isaías, Presente. Luna, Luna? Isso, eu tô aqui, presente. tá. Marcele, Presente. Mariana, Presente, professor. agora Matheus. Presente. Gente, um Matheus só. Menino, que raridade. Normalmente tem uns 2, 3. Melissa, agora é sua vez, Melissa. Isso. Michel. Presente. Não, Michael. É a Michael, professor. Michael. Sandy, faltou. Deixa eu só fechar um negócio que tá aparecendo aqui, vai comprometer a minha gravação. Sara. Presente. Suelen. Presente. Suziane, vai lá, sua vez, Suziane, no chat. Isso. Tamara. Presente. Não ouvi mesmo não, Cíntia. Agora é tarde. Tamara, presente. Wellington. Presente. Weng. Presente. Yasmin. Faltou. Então é isso, pessoal. Vou encerrar a aula aqui. Começarei a editar hoje mesmo. E lá para quarta, quinta-feira, vocês já terão esse vídeo acessível lá. Ah, sim, é bom que se inscrevam lá no canal de professor para poder... É mesmo, João, eu esqueci de te chamar. Ué, mas por quê? Você não tá aqui. Ah, não, João Marcos tá aqui, mas deu presente sim. Tá joia, João? Tá, mas eu vi que você tá presente. Você tava presente desde o começo. E acho que foi você que a gente encontrou lá no postinho na vacinação, não foi? Isso. Tá joia. Tô encerrando a aula aqui. E aí até mais ou menos, até quarta-feira, para vocês me entregarem as avaliações continuadas. E até mais ou menos quinta, sexta-feira, vai depender de como é que vai ser aqui meu ritmo de edição de vídeo. Porque às vezes é cansativo, tá dando ler, né, lesão de esforço repetitivo. Mas a gente tenta fazer o melhor possível para a edição ficar legal para vocês. Então um abraço para vocês, estou encerrando a aula aqui. Até quarta-feira, no máximo às 13 horas. Se entregar depois das 13 horas é falta também, tá bom? Tchau, tchau, tô encerrando a aula.